Olá! Voltamos. Vamos continuar a nossa live. Vamos iniciar de fato a nossa live. Som ótimo agora, que bom. O Instagram às vezes comete dessas. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão falando de onde? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Tudo bem, Rafa? Não lembro de você, de outras lives. Mas às vezes as pessoas entram e eu só vejo quem entra no início. Depois eu não vejo mais. Então, Cardoso Moreira, que legal! É perto de onde, Rafa? Então, aí, para quem não me conhece, que bom que você acompanha o conteúdo. Então, a gente, perto de Macaé, eu conheço Macaé, conheço o Norte Fluminense. O meu pai é de Campos, Rafa, aí pertinho de Macaé. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Queiroz Braga. A gente está todo dia aqui. Oi, Kátia! A gente está todo dia aqui conversando sobre locações. Todo dia eu trago uma dica. E terças e quintas a gente tem feito lives. Que legal, Rafa! Que legal que você administra. Hoje vai ter uma live muito interessante para você, Rafa. A gente vai conversar sobre contrato de administração, o que você precisa oferecer na sua cesta de produtos para locações de sucesso. Então a gente vai desmistificar muito mito que tem em torno disso. Vai ser um conteúdo muito legal, Rafa. Seja bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. E de vez em quando alguém me manda alguma pergunta sobre contrato de administração, tá? E às vezes a pessoa fala assim: poxa, o proprietário quer que eu faça tudo para ele, quer que eu vá na concessionária, quer que eu vá na prefeitura, ele não quer ter problema com nada, né? Então, as pessoas têm tido muitas dúvidas sobre qual é o papel dele, quais são as coisas que eles são obrigados a fazer, né? Os corretores, as imobiliárias, o que precisa fazer, o que não é atribuição da imobiliária. Então, eu separei uns tópicos para a gente esclarecer pontos essenciais que você precisa ter em mente sobre o seu contrato de administração. Porque a partir da compreensão desses pontos, você vai saber discernir o que está ou não no seu contrato. Tá bom? Vamos começar? A primeira coisa que eu vou conversar com vocês, o nome vai parecer uma coisa muito técnica, mas não é. É para você entender o que é o contrato de administração. Então, vamos lá. O contrato de administração... gente, olha só, tem um monte de gente apertando aí o coraçãozinho. Eu quero pedir para vocês que toda vez que eu falar alguma coisa que tiver muito sentido para você, que você coloque um foguinho aqui, faça um comentário, até vou deixar os comentários, e que você coloque aí um coraçãozinho, porque quando você coloca o coraçãozinho, você faz a minha mensagem chegar para mais gente. O Instagram entende que a minha mensagem precisa ser vista para mais gente. Aí ele mostra que eu estou ao vivo para mais pessoas. Tá vendo? A Rafa nunca tinha assistido uma live minha, provavelmente porque o Instagram não disse para ela que eu estava ao vivo, mas eu estou aqui toda terça e toda quinta, salvo algum compromisso que me tira daqui. Então vamos lá.
Então parece muito técnico, mas não é tão técnico. A natureza jurídica do seu contrato. Isso quer dizer o quê? Eu vou traduzir isso do juridiquês para uma linguagem simples, acessível. Natureza jurídica do seu contrato. O seu contrato de administração tem uma natureza tríplice, tá? Ele é um contrato de agenciamento, ele é um contrato de prestação de serviço e ele é um contrato de mandato. O seu contrato de administração tem características desses 3 tipos de contrato. E eu vou explicar para vocês. Agenciamento é aquele contrato que o proprietário chega para você e fala assim, tá aqui a chave do meu imóvel. Vai buscar para mim um bom locatário? Usa a sua expertise para me trazer um bom locatário, para selecionar um bom locatário para o meu imóvel, eu vou te dar a administração dele. Tá? Esse é o agenciamento. Na verdade, você pode ter o agenciamento puro sem o contrato de administração, mas a gente não vai tratar disso hoje, nem de valor de administração. A gente vai tratar do que é sua atribuição, o que você precisa oferecer na sua cesta de produtos e como você vai fazer isso de uma maneira muito clara para evitar ruído na comunicação, tá? E o contrato de prestação de serviço é o que você faz, é sobre o que nós vamos conversar agora, né? Que é a administração propriamente dita. E o mandato, né, é aquela cláusula que tem no seu contrato de administração que o proprietário, o locador, chega para você e fala assim, olha, haja em meu nome na administração desta locação. Tá? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Qual é o objeto do seu contrato? Eu já vi muita gente boa errar isso, tá? Às vezes a pessoa acha que ela administra o imóvel. Você não administra um imóvel, você administra a locação. E você precisa fazer um upgrade na sua mente em relação ao objeto do seu contrato. O que você administra? Você precisa ter isso muito claro na sua mente e fazer essa distinção agora. Repete comigo, eu não administro o imóvel, eu administro a locação. Por quê? Porque isso vai te esclarecer muita coisa e vai te dar uma segurança absurda no contrato de locação, e a gente já vai chegar, que essa segurança a gente vai falar no próximo, isso, Rafa, no próximo tópico a gente vai falar sobre essa segurança, tá? Por que isso é importante? Porque na hora que o locador chega para você e fala assim, olha, eu recebi uma autuação da prefeitura referente a este imóvel, ou eu preciso que você faça uma coisa para mim lá na concessionária de energia elétrica. A sua cabeça vai ter que pensar assim, ó, bem rápido a sua mente. Isso é do imóvel ou é da locação? Se for do imóvel e não for da locação, não faz parte de atribuição sua. E você precisa ter muito cuidado para isso ficar muito claro na sua cabeça, para isso ficar muito claro na cabeça do locador. Essa comunicação precisa estar muito clara, muito estabelecida. Por isso que eu falo tanto de manual. Se você não tem manual, faça uma cartilha, estabeleça muito bem para o locador o que você administra. Você não administra o imóvel, você administra a locação. E eu vou repetir isso até o final da live, para você fixar isso de uma maneira muito clara.
É por isso que às vezes você se sente sobrecarregado. É por isso que às vezes o locador chega para você e fala assim: olha, neste imóvel eu tenho uma inadimplência de uma locação passada, que é de quando o imóvel ainda não estava aqui, e eu queria que você usasse o seu corpo jurídico para cobrar. E aí você vai falar assim: mas amigo, eu não administro o imóvel, eu administro a locação a partir da vigência do contrato de administração. Percebeu? Você não pode se responsabilizar por problemas que não dizem respeito à sua administração. Então veja, o locador às vezes chegou e trouxe para você um imóvel e meses depois um locatário anterior que não era seu entra contra o locador em referente a uma locação que você não administrou, entra contra ele e aí ele bate na sua porta e fala assim: eu preciso da sua assessoria jurídica para me defender num processo. Aí você vai falar para ele: olha, a minha assessoria jurídica só vai te atender em processos referentes a esta locação. Percebeu? Então, para você não ficar sobrecarregado e ter muito claro, repete aí com você, não precisa nem escrever. E se fez sentido para você, coloca aí o coraçãozinho. Então você tenha em mente, é a locação. Por que isso é importante? Porque você precisa fugir de estar frágil perante o locador, né? Então você precisa dessa comunicação. Você precisa entender, quem é corretor mais antigo, com certeza, trabalhou com um contrato de administração único para todas as locações. Eu queria que alguém escrevesse aqui: você já trabalhou com um contrato de administração único para todas as locações que se seguissem? Quem já? Alguém já? Eu acho que sim. Porque isso é uma cultura que não é tão antiga. Até pouco tempo, o que se fazia? O locador, você já, né, Rafa? Eu sei. Até pouco tempo, e eu tive cliente que até pouco tempo praticava isso. E eu mudei isso lá. Não é, Lu? É isso mesmo. O que se fazia? E eu vou te dar uma razão para você não fazer isso mais. Vou te dar algumas razões para você não fazer isso mais. O que se fazia até muito pouco tempo, e tem muita gente que ainda faz. O locador chega, você faz a captação do imóvel, você faz um contrato de administração único. Aquele locatário desocupa, você faz uma nova locação, o outro locatário desocupa, você vai fazendo uma locação seguida da outra com um único contrato de administração. Aí o que acontece? Tecnicamente, se diz que um contrato de prestação de serviço, ele não pode ser ad eterno, que quando ele entra na vigência indeterminada, ou quando ele é possível o locador rescindir. E o que acontece? Isso só acontece com bons locatários. Quando você está com uma locação muito bacana, é aquele locatário que não te dá trabalho, o cara fala assim: mas é muito mole administrar o meu imóvel. Eu posso administrar. E ele esquece que aquele locatário é ótimo porque você captou um bom locatário. E aí, depois que saiu da vigência do contrato de administração, o que o cara faz? E ele faz isso quando o locatário é bom e quando o aluguel é alto. Porque aí, ao invés dele receber 10 mil reais, ele recebe 9. Aí ele fala: poxa, eu queria receber 10.
Aí ele fica vigiando a vigência do seu contrato. Na hora que o seu contrato de administração sai da vigência, e tecnicamente ele pode fazer isso, se você não tiver cercado, ele vai e te notifica. Olha, eu já saí da vigência contratual, eu estou te notificando da rescisão do contrato de administração. Eu estou te notificando e a partir de 30 dias eu vou administrar o meu próprio imóvel. Agora, e se você tem um contrato genérico, é um contrato de administração único para toda e qualquer locação, se você tem isso, você não consegue debelar essa rescisão contratual e você vai perder essa locação. Mas, se você faz um contrato de administração para cada locação daquele imóvel, você consegue fazer um elemento de vinculação entre os dois contratos. E enquanto aquele locatário estiver ocupando aquele imóvel, o locador não pode rescindir o contrato de administração. Você escutou? Então eu vou repetir. Se você faz um contrato de administração para cada locação, você tem condições de criar um elemento de vinculação para que, enquanto aquele locatário, aquele bom locatário, estiver ocupando o imóvel, você vai manter o contrato de administração e o locador não vai poder rescindir o contrato de administração. Deixa eu ler aqui o que o Reni está falando. Recomendo que se faça um contrato de administração para cada imóvel com o mesmo prazo do contrato de locação, com multa proporcional por rescisão antecipada. Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando. Para não fazer, mas não é para cada imóvel. É para cada locação. Para cada locação. Porque quando você faz para o imóvel, doutor, o que acontece? Existe aquela regra lá do Código Civil que o contrato de prestação de serviço, ele não pode ser ad eterno. Então, ele vai poder, se você faz para o imóvel, tá? Principalmente depois que o contrato entra na vigência indeterminada, e isso acontece muito na locação, o locador vai poder rescindir o contrato de administração em relação à prestação de serviço. Agora, se você faz um contrato, isso, exato, para cada locação. Se você faz um contrato de administração para cada locação, existe implícito agora eu vou falar uma coisa muito técnica para advogado que está aqui. Para corretor também, né? Mas aqui o advogado vai pescar mais isso aqui. Chama o contrato de administração, eu entendo isso, mesmo prazo para o contrato de locação, exatamente. Eu entendo que independente de ter uma cláusula específica para isso, mas você vai trabalhar com a cláusula, independente de ter essa cláusula, eu entendo que se você tem um contrato de administração para cada contrato de locação, esses contratos são coligados. Um vive em função do outro. Enquanto a locação existir, o contrato de administração existe. E se o locador quiser te dispensar, mantendo o locatário, ele não pode, pelo elemento de coligação que existe entre os dois contratos, tá? Agora, como nem todo mundo entende esse aspecto técnico e quando você como você precisa de uma comunicação muito clara e de tudo muito preto do branco,
o ideal é que exista uma cláusula dizendo especificamente isso no contrato. Eu sei que você é corretor e é advogado. A gente tá... A gente conversa já tem mais de ano, né, doutor? De vez em quando a gente bate uma bola sobre locação. Então, se você tem essa cláusula dizendo expressamente que enquanto a locação durar, o contrato de administração dura, e se o locador quiser tirar a administração, ele tem que te pagar a multa, isso estimula que ele cumpra o contrato. Obrigada. Isso estimula que ele cumpra o contrato e que eu fico muito brava. Vocês sabem que eu sou uma defensora de locatário, né? Mas eu sou uma defensora muito grande de imobiliária, porque é um absurdo quando o locador quer fazer isso, né? Depois que você já deu o duro, depois que você fez a captação de um excelente locatário, aí ele fala assim, é muito fácil administrar. Pegando bonde andando né? Certo? Então, você precisa ter muito claro que o que você administra é a locação e que você precisa ter um contrato de administração para cada locação. Raquel, ok. Isso fez sentido para vocês? Acrescentou isso para vocês? Vai fazer diferença para vocês? Curte aí no coraçãozinho. Para ajudar a minha mensagem a chegar para mais gente. Para o Instagram entender que o que eu estou falando aqui é coisa quente. E aí? O que eu preciso oferecer, então? O que eu preciso desempenhar no meu contrato de administração? O que é tarefa minha? Eu vou te dizer o que é tarefa sua e eu vou te recomendar. O que é atribuição sua precisa estar descrito no seu contrato de administração. Vou abrir um parênteses aqui. Locador e locatário, regra geral, são pessoas boas. E quando você tem algum problema na sua locação, geralmente é por falta de comunicação. Por isso que eu falo muito que você precisa trabalhar a sua comunicação com o locador e com o locatário. Olha, a Luzi chegou. Então, e o que você precisa oferecer para o locatário na sua cesta de produtos? O que você precisa desempenhar? O que precisa conter no seu contrato, nos seus afazeres? Você precisa oferecer... Então, Rafa, eu não dou modelo de contrato. Eu quero até esclarecer isso aqui. Tem gente na live aqui que outro dia me pediu um modelo de aditivo. E eu não vou dizer quem é, mas eu quero esclarecer isso porque de vez em quando alguém me pede. Então eu vou dizer, eu não dou modelo nem para aluno. A Luzi está aqui, ela sabe. Aluno meu só tem acesso a modelo na oficina. Porque na oficina de contrato, eu estou explicando. E eu incentivo que a pessoa desenvolva o seu próprio modelo de acordo com a sua necessidade. A Geise também é aluna, tá entrando. Quem é aluno sabe isso. Vai encontrar um modelo. Eu não gosto de modelo. Acho que modelo emburrece um pouco. E eu dou um pouco de modelo. Eu dou modelo? Eu dou. Eu preciso trabalhar modelo na oficina de contrato. Então eu dou um modelo, mas eu ensino a pessoa a trabalhar o seu próprio modelo, eu dou elementos para ela montar o seu modelo ideal de acordo com a sua necessidade, tá bom? E eu vou dizer, não usem de jeito nenhum modelo que não é seu. Não baixe modelo na internet, isso te dá problema, tá? Isso é um desserviço, não é bom, tá? Isso esclarecido. Vamos lá. Você precisa incluir
na sua cesta na sua cesta de produto, você precisa oferecer a contratação, toda a tramitação da contratação, análise de perfil de locatário, análise de perfil de fiador, análise de documental dos candidatos a locatário, candidato a fiador. Oi, Fernando! Gente, olha só, vou fazer um merchan aqui. Fernando Gonçalves entrou agora na live e vai ter um evento em novembro em Balneário Camboriú, aí 360, para imobiliárias, tá? E esse evento é do Fernando. Vocês estão super convidados. Depois eu vou repostar o post desse evento. Façam inscrição, quem for da região e puder ir, vai ser um evento sensacional para trazer inovações, tá? E vou ajudar a divulgar também. Eu vou estar nesse evento, vai ser bem legal, dia 12 de novembro em Balneário Camboriú, tá? Ó, Wagner, gente, quanto aluno me prestigiando, que bom. Isso, primeiro grande presencial pós-pandemia. Ô, Fernando, eu vou repostar o post do evento pro pessoal ver. Gente, olha, vai ter transmissão online? Não, né, Fernando? Só presencial, não vai ser misto, não. Então, Isabel, se inscreve que eu quero tirar uma foto com você. Então, gente, então vamos lá. Legal. Obrigada, Wagner. Então, gente, olha. Boa, Fernando, obrigada. Gente, olha, sigam o Wagner. Consulte Lock, só presencial. Beleza. Quem for da região e puder ir, façam inscrição. Gente, vai ser sensacional. Não é porque eu vou participar, eu tô sabendo mais ou menos o que vai ter de conteúdo. E só assim, inovação, e quem quer crescer com locações precisa estar muito ligado no que você precisa fazer, no que o mercado pede, tá? Em relação... Boa noite, querida. Boa noite, Venise. Em relação ao Wagner, sigam o Wagner. Consulte Lock, não é Wagner, _ Lock. O Wagner tá fazendo uns posts sobre locação muito legais. Essa semana, só essa semana eu curti 2 muito legais. Parabéns, tá, Wagner? Então, gente, você precisa fazer essa captação, fazer essa análise. Boa noite, Lore. Fazer essa análise, fazer essa captação. E, gente, põe na sua cabeça, você é responsável por toda essa parte de contratação. E agora, abram os ouvidos. Não existe esse negócio de imobiliária dizer que não faz vistoria, hein? Se você for tentado por este bichinho chamado não faço vistoria, manda ele ir para longe. Isso é um serviço defeituoso, tá? Eu fui assessorar uma locadora, fui contratada por uma locadora no Rio de Janeiro para assessorar numa finalização, e a imobiliária virou para mim e falou assim: doutora, a gente não faz vistoria, a gente tem parceria com uma empresa que faz vistoria e a gente indica essa empresa para fazer as nossas vistorias. Eu falei: não, senhor, você tem que fazer a vistoria. Então, tem algumas coisas que surgem de movimentos, e agora eu preciso fazer um desabafo, tá? Quem tá aqui, que é da comunidade Cali, me viu muito brava semana passada, porque, gente, eu fiquei sabendo que no Mato Grosso se entrega imóvel sem pia, sem torneira, sem pia, sem chuveiro de menos, né? Mas sem pia e sem torneira, né? Então, muito cuidado com isso. As facilidades
que o seu vizinho faz e que ele faz errado, as facilidades que o seu vizinho faz e que ele faz errado, não tome para você, tá? Se alguém te sugerir, você fala assim, não, eu escutei uma live, eu sou estudioso, eu estou estudando sobre locação, eu estudo os conteúdos da doutora Raquel e ela me disse que uma administração sem vistoria é defeituosa. E tá? Como é que é, Wagner? Live, conversa sobre fiança comprada. Vamos fazer. Depois você fala comigo pra gente montar, tá bom? Então, você precisa fazer análise documental, você precisa... lá na comunidade Cali Premium, né? A gente tem uma aula em que eu ensino como que você vai reconhecer problemas na análise da certidão de ônus do imóvel, tá? E, enfim, isso é assunto para uma outra conversa. Então, você precisa trabalhar a contratação, você precisa trabalhar a pré-contratação, você precisa trabalhar a contratação, onde se inclui a vistoria, eu fiz essa parte sobre vistoria. Você precisa administrar. E aí, vamos lembrar, você não administra o imóvel, você administra a locação. E se você administra a locação, você não vai gerir os problemas do imóvel, você vai gerir os problemas da locação. Você vai administrar a locação. Aí você fala assim, Raquel, e quando tem manutenção no imóvel? Eu tenho que fazer manutenção do imóvel? Não. Você tem que gerir os problemas de administração, de manutenção desse imóvel. Então, vamos lá. O que é a gestão da locação? É o dia a dia da locação. Você vai gerar o boleto, você vai fazer intermediação, essa ponte entre locatário e locador, você vai ouvir o locatário, você vai receber a queixa do problema estrutural, certo? Você vai receber a comunicação, você vai verificar a regularidade do pagamento dos encargos da locação, condomínio, IPTU. Muito cuidado com o IPTU. Você é responsável pela verificação da adimplência dessa locação. Não esquece que IPTU de um ano para outro, quando ele não é pago, eu não sei na sua cidade, na maioria das cidades, quando você não faz a cobrança do IPTU, você não faz essa verificação, se ele vira de um ano para outro, além da cobrança do IPTU, além de aumentar a multa, ele vira um auto de infração. E tem prefeitura que negativa o nome, protesta o nome do locador. Então, muito cuidado com caracterização de defeito na prestação do serviço, tá? Então, questão de energia elétrica, igual a gente conversou na live passada, você tem que estar muito atento à verificação de consumo. Não são coisas em relação a consumo, adimplência de IPTU e de energia, não são coisas que você precisa se debruçar todo mês, mas periodicamente você precisa. Então, você precisa estabelecer uma rotina de verificação que seja trimestral, mas que tenha, por exemplo, março é um mês que você fica muito sobrecarregado com repasse de... Gente, me fugiu o nome agora. Repasse de declaração de imposto de renda. Me ajuda, Wagner. Geise, isso pode ser feito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no final. Não estava nem previsto, não, mas eu quero dar uma palavrinha sobre isso. É muito bom, tá? Então, se março é um mês que você fica muito atarefado de MOB, isso, Luzi. Se você fica muito atarefado com repasse com informação de MOB no mês de março, não faça essa verificação no mês de março, mas estabeleça
outros 2, 3 meses no ano para você fazer isso, tipo maio, agosto, novembro, você vai fazer isso, você vai distribuir essa verificação de IPTU e de energia. E em relação a condomínio, você precisa fazer todo mês, tá? E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sempre tenho alguma história triste para contar, né? Então, tinha um condomínio que tinha uma locação, que a imobiliária, que é uma imobiliária excelente, é minha menina dos olhos, é uma imobiliária que eu adoro trabalhar com ela, trabalha muito direitinho, a gente demorou para deixar tudo assim. Aí o que aconteceu? A imobiliária pedia informação de inadimplência e o condomínio falava, olha, tá tudo certo. Mas o que o locatário fazia? Ele devia, aí ele ia lá e fazia acordo. E o condomínio fazia, gente, olha, condomínio fazia acordo com o locatário. E aí não apresentava. E o cara ia fazendo, ia renegociando, até que o condomínio se encheu e falou, amigo, não vou renegociar mais para você, o seu deve dar 10 mil reais. E aí, quando a imobiliária puxou que apareceu um débito de 10 mil reais, ela falou assim... Isso, é importante constar que o que não faz parte da administração, a gente vai chegar lá. Então, quando a imobiliária solicitou a informação de inadimplência para o condomínio de repente, do nada, apareceu com um débito de 10 mil reais. Aí, a imobiliária dessas horas me liga, né? Olha, aconteceu isso. Eu falei assim, gente, é muito simples. Locatário não tem legitimidade para fazer acordo e o condomínio errou. E qualquer coisa que espirrar em vocês, você vai entrar com ação regressiva contra o condomínio, porque o erro foi do condomínio, né? Como é que de um mês para outro aparece um débito de 10 mil reais? Então, na comunidade não tem... um curso específico sobre contratos de administração. Existe na comunidade um módulo sobre uma oficina de contratos de administração. É uma oficina inteira, são muitas horas, tá, de aula. O que vai vir para dentro da comunidade, acho que mês que vem, desse mês para o mês que vem, é um módulo de sistematização. Eu vou dar modelos e vou ensinar de A a Z, desde o início até o final, desde a hora que entra até aqui, sistematização, o que você precisa ter na sua rotina e quais os modelos que vão te ajudar, mas aí não é modelo de contrato, é modelo de comunicação, de notificação, um padrãozinho de e-mail para determinadas situações, né? Então, isso aí vai ter, para quem perguntou, não vi quem foi. Então, Ieda, pois do nada aparece assim. Então, enfim, essas coisas acontecem e eu sempre tenho uma história triste para contar, não é triste isso? A vantagem é o seguinte, eu aprendo com os erros. Então, tudo aquilo que eu vejo que é uma história triste, eu trago para dentro do contrato. Aí eu falo assim, e nas oficinas eu falo assim, olha, essa cláusula aqui existe por isso. Entende? Eu falo, porque um dia aconteceu isso. Aí eu fui e coloquei. Porque isso também é uma maneira de você sistematizar a sua rotina. Você entra num looping de constante aperfeiçoamento. Aqui, e de tempos em tempos, você precisa reestruturar, rever o seu contrato de acordo com aquilo que você não quer que se repita para você nem para o seu cliente, tá? É uma coisa que eu recomendo muito. Tá, Raquel, e manutenção? O que eu tenho que fazer em relação à manutenção? Gente, eu recebo dúvida em relação a isso direto. Ah, eu sou obrigada a dar manutenção porque o locador entende que como eu
que como eu administro, eu que tenho que dar a manutenção. Não, você não tem que dar manutenção no imóvel, mas você tem que gerir isso aí. O que acontece? A gente não vai tratar sobre isso agora e eu não vou tratar esse tipo de assunto no Instagram, tá? Mas quando você trabalha com locação, você tem muitas alternativas de ganho e de bons ganhos. Manutenção é uma delas. Ganhos lícitos. Não é para passar perna em ninguém, tá? Não é para fazer nada de errado, tá? Mas você, dependendo do seu porte e da sua condição, pode ser um bom negócio você ter prestadores de serviço para oferecer manutenção. E uma das vantagens é você ter confiança da aprovação do serviço. Porque o que acontece, por exemplo, no final da locação, às vezes acontece de você verificar que tem coisas para fazer no imóvel, tá? Isso, Wagner, você tem aí. A gente vai conversar sobre isso. Nós vamos marcar uma oficina sobre isso em breve, tá? Então, às vezes, qual é o problema? Quando o locatário está entrando no imóvel, ele está fazendo a contratação, ele está apaixonado pelo imóvel, já te responde, Eda, depois a gente vai voltar nessa, tá? Depois eu vou puxar as perguntas. Quando tá no início da locação, o locatário faz tudo. Quando ele tá saindo do imóvel, ele não tem compromisso com o imóvel. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais correta, até inconscientemente. Ele já não tem compromisso com a qualidade daquele serviço. Ele vai lá e contrata o cara, ele não quer nem saber se ficou bem feito, se ficou mal feito, ele quer se ver livre dali. Isso, Luzi, isso pode ser feito. Ó, a Luzi está falando que realiza a manutenção e cobra uma taxa do locador. Isso pode ser feito e isso é lícito, tá? Mas a gente não vai tratar disso hoje. Mas eu tô querendo mostrar para vocês que ter um setor de manutenção, ainda que seja terceirizado, ter um banco de dados de prestador de serviço pode ser um excelente negócio para a imobiliária, tá? Isso que a Luzi está falando é bem isso. Ela faz e cobra uma taxa, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para o meu tópico. Então, mas se você chegar e falar assim, eu não quero fazer a manutenção. Você pode não querer, mas a gestão dos problemas de manutenção passam por você. E se você não gerir bem os problemas de manutenção da sua locação, você pode ser condenado a pagar danos materiais e até danos morais, dependendo da repercussão deste problema, tá certo? Então, por exemplo, o locatário chegou para você e falou assim, olha, o piso do apartamento estufou. E aí ele te fala isso, tá com o piso lá todo pipocado, rachado, arrancou o piso, e ele tá lá com criança, o piso tá quebrado, se cair vai se cortar, e aí ele te passa. O que você faz? Comunica pro locador. Aí o locador não diz para você que ele não vai fazer. Ele se faz de morto. Quem já viu isso? Eu já vi algumas vezes. O locador se faz de morto, não quer gastar dinheiro. E você fala assim, mas o meu papel eu desempenhei. Eu fui lá e falei pro locador, se ele não quer fazer, não é problema meu, tá?
Sobre isso, recentemente lá na Califree, eu dei um modelo de notificação para dizer para o locador o seguinte: olha, fulano, referente à locação do imóvel tal de sua propriedade, que nós administramos, no desempenho da nossa função de administração, nós estamos te notificando de que foi relatado um problema estrutural e Vossa Senhoria não se manifestou, não se moveu para resolver o problema estrutural. Este problema estrutural não sanado é uma infração contratual que pode dar ensejo à rescisão desta locação sem multa e pode fazer com que Vossa Senhoria, locador, seja condenado a pagar uma multa por violação contratual e, neste caso, cobrada por inteiro pelo locatário. Em razão disso, fica a Vossa Senhoria notificada para se manifestar em relação à resolução desse problema no prazo improrrogável de 3 dias úteis, após o que esta imobiliária estará isenta de qualquer responsabilização por eventual defeito na gestão do problema. E aí, você falou 3 palavrinhas poderosíssimas nessa notificação para o locador. Você disse para ele: locador, você está violando o contrato, o locatário pode rescindir e sair sem multa. Aí ele arregalou o olho. Aí você vira para ele e fala assim: além disso, ele pode te cobrar uma multa. Opa, ele chegou para trás. E aí você fala para ele assim: e a imobiliária não vai poder ser responsabilizada por nada. Você diz para ele: você vai ter que ser pai do filho feio. Não demora 3 dias. Ele responde e ele faz a manutenção. Entendeu? Por isso que você precisa trabalhar esses gatilhos mentais no seu locador. Por isso que a gente está desenvolvendo um trabalho de sistematização para ajudar no seu processo de locação de A a Z. Você teve um problema X, tem um remedinho aqui para este problema X. É um remedinho que vai mexer com os brios do locador. É um remedinho que vai ativar todas as luzes na cabeça do locador e ele vai falar: o quê? Você vai ficar isento de responsabilidade, eu não vou poder apontar o dedo e te culpar? A responsabilidade vai ser minha? Eu não vou poder cobrar multa e eu ainda vou ter que pagar uma multa inteira? Eu vou arrumar. Entende? Então, isso é gerir um problema de manutenção. Isso está na sua cesta de produtos e isso precisa estar numa cesta de produtos. Aí você vai falar assim: Raquel, mas para eu oferecer um serviço de administração de locação, de administração de imóveis, então, qualificado, é bastante coisa, né? É por isso que a sua taxa de administração não pode ser pequenininha. Entendeu? O Wagner me disse: Wagner, me ajuda aí, que na sua região o pessoal cobra taxa de 8%, não é? Eu tenho clientes que trabalham com excelência, cobram taxa de 15%. 15%. E o primeiro aluguel, se for aluguel garantido 100%, tá, Rafa? Até 5%. Você entende, Wagner? E uma gestão qualificada não pode ser um percentual pequeno. Você tem que ir aos poucos e aumentando isso, agregando valor para mostrar o valor da sua administração para o locador, né? E, enfim, por isso que taxa de administração não pode ser pequena. Mas isso é só um comentário, não é assunto da live. Raquel, tá.
Tudo isso lembrando que todos os problemas que você vai gerir são daquela locação. Então, no seu contrato de administração, precisa ter muito claro a questão de exato, preço e valor. A gente vai fazer uma live sobre isso ainda. Precisa ficar muito claro no seu contrato o que não está incluído, tá? Precisa ficar muito claro no seu contrato a questão da vacância. Enquanto o imóvel está vacante, que ele não está alugado, você não é responsável por gestão, ele fica responsável por pagar essas despesas. É claro que se você está trabalhando uma nova locação, chega um imposto, até por cortesia, você pode estar assessorando ali, até para você estar chamando o cara para junto de você, né? Raquel, e a cobrança? A cobrança também é um produto que você precisa oferecer. A cobrança extrajudicial, que pode ser com ou sem advogado. Pode ser a cobrança que o seu funcionário do setor de cobrança faz. Aquela ligação, aquela notificação. Eu gosto muito e eu recomendo que se acione a cobrança extrajudicial por advogado, porque isso condiciona o sujeito a não passar da data e a não deixar acumular, né? Raquel, eu preciso oferecer assessoria jurídica para a locação? Então, no contrato de administração, hoje você precisa oferecer, porque o mercado oferece. Mas eu vou te dar uma notícia, isso está para mudar. A OAB está fazendo um movimento em nível nacional, tá? Para proibir a oferta de assessoria jurídica para os contratos de administração. Particularmente, eu acho que isso é muito ruim, porque a gente ainda tem pouca gente especializado em direito imobiliário. Mas olha só, Wagner, a assessoria jurídica preventiva você pode oferecer, tá? O que a OAB está batendo é em cima da assessoria jurídica de contencioso, porque ela diz que isso é captação de cliente. E o que acontece? Vamos lembrar, o contrato de administração tem alguma característica de corretagem. Então, é sua função apresentar... eu vou chegar nas perguntas, gente, eu vou voltar. A gente... é função da imobiliária orientar o cliente, né? E nem sempre ela tem essa orientação na ponta da língua. Então, se ele precisa dar uma orientação e ele não tem, ele tem que ter uma assessoria jurídica para se socorrer e orientar esse locador, tá? Então, Geise, esse é o problema. Hoje, a gente tem pouca gente capacitada no mercado. Hoje, a gente tem poucos advogados de direito imobiliário e tem menos ainda especializados em locação. E locação é um ramo muito, muito específico, tá? Tá aqui o Wagner, que é advogado, que tem imobiliária, ele sabe, coisas que você faz para outros contratos, você não pode praticar para locações, entende? Então, assim, e quando você tem um advogado do ramo de locações que assessora a sua imobiliária,
você está oferecendo para o locador uma assessoria jurídica qualificada, especializada. E se ele é especializado em locações, é uma assessoria jurídica ultra especializada. Agora, se a OAB chega e fala assim, imobiliária, você não pode agenciar advogado para o seu cliente, sendo que o Código Civil não proíbe que eu pague um advogado para o meu amigo ou para o meu cliente, mas existe essa discussão. Eu faço parte de 2 comissões da OAB do meu estado, então eu não posso falar contra, mas eu não posso falar, não é bom que eu contrarie um movimento nacional, mas eu tenho direito de ter opinião. Então, eu acho que é complicado você criar uma regra e estabelecer um movimento sem saber o que isso vai repercutir lá na frente. O problema é a captação de clientela. Exatamente. Agora, vamos fazer justiça? O mercado, como está, fica na mão de poucos. E o que a OAB quer fazer, e nisso eu louvo muito a iniciativa da OAB, é democratizar esse mercado, deixar ele acessível para outros profissionais entrarem. E nisso aí eu acho que está muito bacana. Agora, que entrem pessoas qualificadas. E que o mercado saiba selecionar bons profissionais para atender. Porque senão, gente, vai ser uma lambança. E eu quero dizer para vocês, os maiores problemas que chegam para mim em período de contratação, de análise contratual, de discussão de contrato, são criados por advogados não especializados. O cara quer mudar as regras do contrato sem ser do métier. E dá um trabalho danado. Não, Luzi. A Luzi está perguntando aqui. Então, no caso, eu teria que contratar um único advogado com exclusividade para a imobiliária? Não. É exatamente... Você vai contratar um advogado para te prestar uma assessoria preventiva e para assessorar no contencioso da imobiliária. Da imobiliária. Percebe? Mas você não vai poder oferecer o advogado da imobiliária para propor ação de despejo, para propor ação de cobrança, para propor execução em nome do locador. Entendeu? E você também não pode fazer indicação. A gente ainda não sabe, esse movimento está para explodir a qualquer momento. Isso já existe em diversos estados. O estado que está com mais resistência a isso é o estado do Rio de Janeiro. E o argumento no Rio é exatamente esse, que eu posso, mas eu não preciso captar, eu posso pagar o advogado para o meu cliente, eu posso oferecer isso, tá? Mas a tendência é perder, porque o Rio está isolado, tá? Enfim, é uma discussão aí para uma outra ocasião. Então, neste momento, você ainda precisa oferecer assessoria para cobrança, assessoria jurídica, e você ainda precisa fazer a cobrança extrajudicial, porque se você não fizer, a sua imobiliária concorrente vai fazer. Ainda se pratica isso e você deve praticar, tá bom? Vamos buscar as perguntas. Gente, até aqui tudo bem? Tá fazendo sentido a live para vocês? Está sendo útil? Curte aí no coraçãozinho para mim. Então, é exatamente isso, o Rio está com um movimento muito forte. Deixa eu te falar, eu vou ser prejudicada com isso na OAB? Não, mas eu não sou regra. Eu não vou ser prejudicada porque eu sou muito especializada. Então, isso vai reverter para o meu escritório, vai dar muito bom para o meu escritório. Entende? Para mim vai ser bom. Mas para o sujeito que não tem o destaque que eu tenho com locações, vai ser péssimo. O sujeito que ganha com o fixo
de várias imobiliárias, ele vai perder isso, ou o ganho dele vai abaixar. Então, em alguns aspectos, isso é um tiro no pé do profissional. E eu não sei se essa abertura de mercado é boa para o mercado. Porque será que tem advogado especializado, altamente especializado, para atender essas imobiliárias no ramo de locações? Percebe? Exatamente. Querem criar cláusulas sem nenhum fundamento jurídico, diferente da legislação. Exatamente. Eles querem criar cláusula que contraria a lei do inquilinato, e aí você tem que pegar a lei do inquilinato, sair copiando e colando e falando assim, amigo, essa regra que você quer contraria o artigo tal, e pelo artigo 45 ela é nula, a gente não pode concordar em alterar um contrato para gerar uma nulidade para ele. Entende? É bem. Vai, Wagner, vai com Deus, querido. É isso aí. Gente, deixa eu ver quem tem pergunta aqui. Até aqui tudo bem? Eu acho que a gente encerrou os tópicos. Eu vou olhar aqui as perguntas. Eu vou ter que botar o óculos para ler as perguntas, senão a gente não lê. Vamos lá. E se você tá gostando da live, coloca aí um coraçãozinho. A administradora tem direito de impor regras, tipo ficar com a caução numa conta somente dela, pode ser testemunha da locatária, blá, 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 blá. Então, olha só, imobiliária não deve ser testemunha da locatária, tá? Porque ela está trabalhando como intermediadora e ela vai aparecer, se é um bom corretor, no preâmbulo do contrato lá em cima tá falando que a locadora está sendo representada por ele, né? Agora, em relação à caução, eu sou da opinião que a caução tem que ficar com a imobiliária e não com o locador. Tem que ficar numa conta, né, com a imobiliária, mas tem que ficar depositada. Não é para entrar no caixa da imobiliária, não. Ela fica depositada, mas fica depositada com a imobiliária. Gente, por quê? Porque o locador gasta o dinheiro. Chega no final da locação, dá um quiprocó danado, dá um problema. Por mais que você explique, ele não entende que a caução não é dele. E caução não é do locador. Coloca isso na sua cabeça. Artigo 39 da Lei do Inquilinato. Toda garantia locatícia se estende até a efetiva entrega das chaves. Até a efetiva entrega das chaves, o depósito caução é do locatário. Porque se chegar na entrega das chaves ele tiver débito zero, esse dinheiro, o depósito caução, não saiu da esfera patrimonial dele, locatário. Você só tem autorização para lançar a mão do depósito caução no final da locação, se essa locação tiver com débito. Entende? Então, eu acho que essa questão de caução é uma coisa que precisa ficar claro no contrato de locação. E eu acho que tem que ficar numa conta na responsabilidade da imobiliária. Sou contra passar esse dinheiro para locador. Agora, se o locador bater o pé e você vai fazer o repasse, deixa isso muito bem claro, muito bem documentado, tá? Vamos ver. A Geise está falando aqui, ó, nosso advogado sabe bem pouco sobre locações. Esse é um dos motivos para eu estar aqui. Olha, eu me sinto à vontade para falar, Geise, porque eu não conheço, né? Não sei quem é. Então, eu estou falando de uma maneira muito hipotética. Se o seu advogado sabe pouco sobre locações, fala para ele estudar sobre locações. Ele não pode atuar num ramo que ele não atua. Indica a comunidade para ele, né? Nosso curso ele vai aprender muito. Gente, a Geise é da comunidade Cali Premium. Vamos lá. Ai, o que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Ó, aí a Isabel tá falando que na cidade dela não tem advogado em geral.
Reni tá falando isso. Gente, olha, é isso. Não tô vendo outras perguntas. Tomara que isso não dê em nada. Mas vai dar, tá? Aqui no meu estado, já fizeram isso com as administradoras de condomínio. As administradoras de condomínio não podem mais oferecer assessoria jurídica para os condomínios que administram, tá bom? Desse modelo. Vamos ver, gente. Concordo que tem que ficar para advogado. Mas a caução não tem que ficar em conta conjunta com o locatário? Então, eu não vejo necessidade disso e a lei não fala em conta conjunta. Ela fala em conta poupança. Ieda? Então, assim, na verdade, tem locatário que fala assim, eu quero o extrato da conta. A lei não fala que tem que ser uma conta para cada locação. E imobiliária não faz isso. Operacionalmente, isso é muito complicado. Ela tem uma conta geral onde ela deposita e ela faz o controle à parte, né? O importante em relação à caução é que esse dinheiro seja devolvido com a correção. Isso, Geise, perfeito. Você trabalha com a Velo? Parabéns. Gente, olha, eu sou parceira da Velo, eu faço vídeos para a Velo. A Velo tem um projeto lindo chamado Velo Drops. A Velo é uma empresa que tá assim, olha, pensa em crescimento assim, para cima, porque ela tem um conceito sensacional de inovação, de tudo. Nossa, eu tenho muito orgulho de ser parceira deles. Eles são sensacionais. Parabéns, tá, Geise? Gente, então é isso. Finalizamos a nossa live. Tem que estudar muito mesmo para você oferecer um bom trabalho. O que é quantas vezes o valor do aluguel, gente? Calção em dinheiro até 3 vezes o valor do aluguel. Não pode incluir as taxas, Ieda. Calção, 3 vezes o valor do aluguel, só o aluguel. Tá? Agora, hoje a gente tem muita opção, né? Gente, é isso. Tá todo mundo entendeu? Ninguém mais tem dúvida. É isso. Vamos encerrar a nossa live. Terça-feira a gente está de volta aqui. Eu ainda não sei qual é o tema da live de terça, mas se alguém tiver dúvida, tiver sugestão de tema, pode mandar também, que a gente vai trazer na terça-feira. Tá bom? Um beijo. Curtam o final de semana, descansem. A gente trabalha para curtir, tá bom? Curtam a família. Terça-feira a gente está aqui de volta. Ei, Igor! Boa noite, Roberta. Abraço.